Ela é formada em Psicologia pela PUC-Paraná, pós-graduada em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, é a única treinadora do método Lambent para a formação de novos coaches, é Master Coach Internacional pela ICC, treinadora da Caller Communication Brasil, sendo a única representante do Process Communication Model em Curitiba e região. É fundadora e sócia da Compass Desenvolvimento Humano e Organizacional. Nós vamos conversar agora com a associada Bruna Sabac. Bruna, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que te agradeço, Adriana. Bruna, a comunicação talvez ela seja uma das principais ferramentas para a gente garantir o sucesso dentro de uma organização e também da nossa vida, enfim, praticamente em todas as áreas. Você é a única representante da Caller em Curitiba. O que é o PCM? O PCM, ou Process Communication Model, ele é uma ferramenta de aprimoramento da comunicação. É uma ferramenta que você pode utilizar ela tanto no seu âmbito pessoal como no profissional. Hoje em dia, a gente percebe que as pessoas têm infinitos meios de comunicação. Então, elas se comunicam através de redes sociais, elas podem se comunicar por telefone, e-mail, enfim. Isso não torna elas mais aptas ou não faz com que elas se comuniquem melhor. Simplesmente que elas se comuniquem mais rapidamente. O que falta em tudo isso é a capacidade que nós, seres humanos, temos em desenvolver qualidade nas nossas relações. E o PCM ajuda nisso, a desenvolver essa qualidade, em interpretar a comunicação do outro e se conhecer para saber como a gente prefere ser comunicado. O PCM ela é uma ferramenta que foi desenvolvida através da análise transacional, uma teoria desenvolvida pelo Eric Berne, e a partir de uma teoria desenvolvida de microcenários pelo Dr. Taibbi Kahler. O Taibbi Kahler é um psicólogo americano que na década de 70 apresentou o PCM à NASA, e a NASA, junto com o Taibbi, o Dr. Terence Maguire e o Dr. Taibbi Kahler, desenvolveram durante 20 anos o aprimoramento dessa ferramenta para recrutamento, treinamento e gestão de astronautas que estavam sendo colocados dentro de equipe para missões no espaço. Durante esse tempo e um pouco depois, Bill Clinton e Hillary Clinton fizeram juntos um treinamento particular com o Taibbi Kahler e até hoje eles utilizam dessa ferramenta na elaboração dos seus discursos e na construção das suas comunicações. A gente também tem registros de que a Pixar é uma empresa que utiliza na construção dos seus personagens, como no filme Valente, a teoria do PCM. Então ela sim é uma ferramenta que demonstra todas as formas de se comunicar e de ser comunicado, tanto no ambiente pessoal como no ambiente empresarial. Hoje existem representantes em outros locais do Brasil, você em Curitiba é a única, como a gente falou. Como ter acesso ao PCM? O PCM ele é basicamente feito quase que exclusivamente dentro de empresas, ele pode ser feito fora, mas ele é um treinamento construído para ser feito para pequenas, médias e grandes empresas em treinamentos de 1, 2 ou 3 dias. Nós temos hoje 5 tipos de treinamentos, desde autoconhecimento até treinamento focado em vendas, por exemplo. Todos eles com um foco de motivação, redução de conflitos, e todos eles baseados na ferramenta PCM, e todos eles incluem um assessment que é o Key to Me. É uma avaliação que é feita com algumas perguntas em que a gente pode daí sim construir essa estrutura de personalidade tão própria de cada um. Bruna, de que maneira os conhecimentos adquiridos no PCM podem ajudar os funcionários e colaboradores de uma empresa a se comunicar melhor? Bom, o PCM auxilia basicamente em 3 pilares da nossa compreensão. Então é o autoconhecimento, o autogerenciamento e a autoconsciência. Em que sentido? O autoconhecimento, na medida em que, como a gente passa a se conhecer no nosso desenvolvimento e a entender quais são as nossas características particulares, as nossas necessidades psicológicas, as nossas preferências de ambiente, a gente passa a identificar isso como sendo nosso e entende que o outro
tem questões diferentes. E aí, quanto mais a gente se conhece, quanto melhor a gente conhece, melhor a gente respeita o outro. Mais a gente respeita essas necessidades do outro, entende que existe essa diferenciação. Autogerenciamento, quando a gente fala de gerenciar o nosso próprio processo de comunicação. Então, eu imagino que isso não aconteça com você, isso acontece muito raramente, mas existem algumas pessoas que em algum momento da sua vida dizem assim, eu não tenho nada a ver com isso. Isso aqui, se eu tivesse tido tempo, não tinha ficado desse jeito. Isso é o quê? É uma dificuldade em gerenciar as suas próprias necessidades e os seus próprios processos de comunicação. Ela passa a entrar num estresse em que ela não consegue identificar exatamente o que está fazendo com que isso aconteça e passa a culpar o outro e não se responsabiliza por isso. Então, o autogerenciamento serve para quê? Você saiba qual é a sua forma de se comunicar, qual é o processo que você precisa utilizar para restabelecer a tua okeidade, para você voltar a ficar ok com o ambiente e aí sim transmitir para o outro a sua melhor comunicação. E aí então vem a autoconsciência, que é identificar no meio ambiente quais são os pontos que me fazem, que me convidam a entrar no estresse. Então, o que o ambiente me diz, ou o meu chefe, ou a minha família, ou o que me diz ou deixa de me dizer, que faz com que eu passe a entrar em pequenos momentos de estresse, permanecer nesse pequeno momento de estresse e me aprofundar um pouco mais, e aí isso a gente chama de entrar numa sequência de estresse. Então o PCM proporciona isso, que os gestores lidem melhor com esses 3 pontos e a partir daí passem a ter uma melhor administração de si mesmos e da sua equipe. Eu costumo dizer que nós somos responsáveis não pelo que o outro entende, mas nós não somos responsáveis pelo aquilo que nós falamos, mas pelo aquilo que o outro entende, né? E aí entra nesse quesito que você falou. Conhecendo, eu consigo saber a maneira como você vai conseguir absorver a minha informação e eu consigo me comunicar de uma maneira mais clara, né? Exatamente, exatamente. Você passa a perceber no outro de que forma você precisa dizer aquele conteúdo para que ela receba aquilo de uma forma mais acolhedora. Bruna, a gente vai para um breve intervalo e a gente já volta. Clube de Negócios volta já. O assunto de hoje no Clube de Negócios é comunicação. Como saber aproveitar melhor essa ferramenta para que a sua empresa cresça. Bruna, dentro de uma organização nós temos pessoas com diversas maneiras de comunicar, diversas personalidades. Como que um gestor pode se adiantar, reconhecer a maneira como cada uma se comunica e usar disso para que a empresa cresça? Excelente. Quando a gente fala de treinamento PCM, a gente está falando de um treinamento que vem junto com uma ferramenta, como eu já falei no primeiro bloco, que é o Key2Me. É uma ferramenta de inventário de padrões de personalidade, que ela vai identificar qual é a estrutura da personalidade de cada um. Então existem 6 tipos principais de personalidade, e esses 6 tipos são estruturados ao longo da vida como se fosse um prédio. E esse prédio a gente pode utilizar cada um desses 6 andares como um elevador. Então todos nós temos características dessas 6 personalidades. Só que o que define o nosso nível de energia para ficar mais ou menos tempo nos comunicando desse tipo é o tanto de energia que a gente tem e em que andar ela está. Quanto mais alto no meu edifício, mais difícil vai ser para mim me manter naquele tipo de comunicação. Então existem 720 combinações possíveis dessas 6 personalidades e é por isso que a gente tem essa diversidade tão grande de pessoas dentro das organizações, por exemplo. Então, dentro de uma mesma equipe, é importante que o líder tenha conhecimento de que personalidades ele está lidando, com que necessidades psicológicas ele está lidando, porque cada uma dessas personalidades vai ter a sua. Que estilos de gestão essas pessoas preferem? A gente tem no Ocidente uma tendência a um estilo autocrático de gestão que já está aos poucos se desfazendo, mas ainda é muito frequente dentro das organizações.
Mas acontece que só 15% da população funciona com um estilo autocrático. E desses 15, 5%, eles têm que estar em muito bom estado de humor para aceitar esse estilo autocrático. Caso contrário, eles também não vão se sentir confortáveis e passa a ter um momento de estresse junto aos seus líderes, junto aos seus gestores. Então, como a gente pode fazer para que o líder realmente se antecipe, identifique qual é a personalidade da sua equipe e passe a entender quais são os estilos preferenciais de cada um e, obviamente, em grandes equipes fica difícil de você atender um a um, mas que você tenha pelo menos o atendimento da maioria. E assim você consegue melhorar os resultados, você passa a ter menos retrabalho, você passa a ter menos ruído de comunicação, as coisas passam a fluir melhor dentro da organização. Você falou ali de conseguir entender isso, essa maneira de comunicar. Hoje a gente ouve muito falar que resolver conflitos, a maneira de trabalhar dentro de uma organização para resolver os conflitos. A gente só resolve aquilo que já está acontecendo. Como que o gestor pode se antecipar para conseguir não deixar com que uma situação vire um conflito, para que ele consiga se antecipar a isso? A gente percebe que se o gestor tem conhecimento e respeita isso nos seus liderados, das necessidades psicológicas de cada um, ou seja, algumas pessoas com um tipo de personalidade mais analítico precisam ser reconhecidos pelo seu trabalho. Já pessoas com um estilo mais empático precisam ser reconhecidos pela sua pessoa. Pessoas que são um pouco mais imaginadoras ou que precisam estar um tempo mais sozinhas, elas não precisam desse reconhecimento, mas elas sim precisam de direcionamento. E se elas não o têm, elas acabam ficando perdidas e se sentindo abandonadas pelos seus gestores. Então, é importante que ele saiba suprir essas necessidades individualmente e coletivamente entender como ele pode conduzir essa equipe para um estilo de interação mais assertivo, um estilo de comunicação em que ele saiba virar a chave com bastante rapidez e facilidade. E isso tem que treinar, tem que exercitar até que isso se torne um hábito. E passar a identificar cada um vai se tornar cada vez mais fácil. Hoje, o treinamento do PCM que você direciona, digamos que ele possa ser dividido em duas partes ou em dois períodos. Tem um que é um pouco mais curto, de 1 a 2 dias, e um até 3 dias, né? Isso. Qual é mais indicado para qual situação? Então, hoje nós temos 5 modelos diferentes de treinamento. Alguns deles são de 1 dia, esses são os treinamentos de autoconhecimento. Existem treinamentos de 2 dias, que são focados para equipes de vendas, para pessoas que estão necessitando de entender melhor quais são os seus mecanismos de motivação. E existem os de 3 dias, esses sim indicados para pessoas de média, alta gerência, porque eles trazem numa grande profundidade o conhecimento do PCM. Então, os treinamentos de 3 dias acabam sendo mais densos, mais intensos, e aí sim é um investimento importante para pessoas de média e alta gerência, e empresários, enfim. Bruna, para quem quiser melhorar a comunicação dentro da sua empresa, né, utilizar essa ferramenta melhor para alavancar os negócios, como que eles fazem para entrar em contato com você? Podem entrar em contato comigo através do meu site, que é o www.compasscoaching.com.br, ou através da Caller, que é www.callercom.com.br. Meu telefone também é o 41 9619 7786. Tá, já. Muito obrigado, Bruna, por você ter participado aqui do nosso programa, e eu espero que o pessoal tenha gostado. Ótimo, eu é que agradeço. Muito obrigada a todos.